Nós estamos estudando o Sermão do Monte e o texto base que a gente iniciou a conversa foi o capítulo 5, versículos 21 e 22, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus diz, que qualquer que sem motivo se encolarizar ou se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Isso não é poesia, isso não é brincadeira. Jesus não estava sendo como que dizendo alguma coisa, ele está sendo literal esse texto. Só para a gente se situar onde estamos, a gente inicia o Sermão do Monte definindo o conceito de felicidade segundo Deus, segundo Jesus, que é o início do capítulo 5. E aí a gente tem toda uma reconceituação, que é entender que você é feliz também quando chora, você é feliz também quando às vezes passa por alguma situação de necessidade, e aí a gente vem reconceituando tudo aquilo. E depois Jesus então estabelece que a base, a lei de Moisés ainda é base para a nossa espiritualidade, sim. E aí Jesus diz: olha, eu não vim destruir a lei, eu não vim não cumprir a lei, eu vim cumpri-la e cumpri-la toda. Então ele usa como base para a espiritualidade a lei de Moisés. Mas em que conceito que é aplicado essa lei? E aí há várias maneiras de aplicar a lei. A mais comum, ou a mais, no contexto de Jesus, naquele momento de Jesus, era dos fariseus, dos escribas, que cumpriam a lei, cumpriam-a toda, cumpriam fielmente, mas somente a cumpria para o lado de fora, só no exterior. E aí Jesus então manda um recadinho básico para a gente que quer ser discípulo dele, né? Jesus diz: olha, a base é a lei de Deus, é a lei de Moisés, só que essa lei em vocês precisa exceder a dos fariseus. E aí o que é exceder a justiça dos fariseus? Quer dizer, se os fariseus já cumprem essa lei fielmente, como é que essa lei vai exceder? Como é que eu vou exceder o fariseu que já cumpre fielmente? E aí a gente entendeu que Jesus está dizendo que essa lei precisa começar pelo lado de dentro, primeiro, para depois ela vir para o lado de fora. Então, você pega o conceito da lei e amplia esse conceito a índices absurdos, quer dizer. E a gente começou o exercício com um pequeno exemplo, que é esse, que Jesus começa aqui. Então, Jesus fala: olha, primeiro, a sua lei tem que exceder dos fariseus. Você tem que estar acima deles. Aí o cara fala: mas como que eu vou fazer isso se o fariseu já cumpre fielmente? Aí Jesus dá um exemplo. Jesus diz: olha, então, por exemplo, ouvistes o que foi dito antes, não matarás. Ele pega um conceito da lei, não matarás. E aí quando você pega esse conceito e aplica ele de forma objetiva, a gente vai ver que o fariseu cumpre, e não só o fariseu cumpre, mas que grande parte da população mundial cumpre, porque nem todo mundo é assassino. Se a gente for fazer uma pesquisa aí, o índice de assassino dentro dos 6 bilhões de habitantes da Terra é o quê? Nem 1%. Então você tem nem 1% cumprindo essa lei. Olha que maravilha. Se a gente olhar só objetivamente, é uma coisa muito confortável. Não matarás. Tá, eu não mato, cumpro a lei. Bacana. Jesus pega o conceito da lei, esse ponto da lei, não matarás, e aí ele dá um exemplo que é exceder dos fariseus. E aí ele coloca no mesmo pacote, e ampliando esse ponto da lei, ele diz: olha, ouviste o que foi dito antes, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, amplio esse conceito e vos digo que qualquer que sem motivo se irá, e aí a gente trabalhou há 2 domingos passados só na questão da ira, e da ira sem motivo.
E aí ele coloca no mesmo pacote, meu amigo. O cara que é assassino e que mata com uma faca e uma arma, Jesus diz: você tem o poder de matar o teu irmão, o teu próximo, se você se irar sem motivo. E aí a gente conceituou esse irar sem motivo. A gente colocou: não é que eu não posso, eu não tenho mais o direito de mirar. Eu tenho, mas aí a gente foi lá em Paulo: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. E a gente falou sobre essa ira, que é uma ira que evolui. E aí você então pode se irar, não tem problema. Ainda é uma brecha aí que Jesus deixa. Só que o perigo está onde? Que era o conceito do sol se pousar, se deitar sobre a sua ira. O que significa essa evolução da ira? O problema é quando a ira se torna o quê? É maior do que teu Deus. Do que é realmente problema. Do que é realmente problema. É quando eu deixo o sol se pôr, que poeticamente, leia-se, é quando eu guardo e vou remoendo e vou deixando essa ira ser trabalhada dentro de mim. Você fica escravo dele. Quando eu me torno refém, né? Eu me torno refém dessa ira que está dentro de mim. E aí que é o problema, porque essa ira instalada, ela evolui. E ela vai evoluindo, e uma ira que está guardada, um dos pontos que ela se torna concreta foi no domingo passado. A gente falou sobre insulto. E aí a gente falou sobre esse insulto que é a verbalização, ou que é o concreto dessa ira combustível. Então, tudo começa na ira sem motivo, numa ira que é: eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto do jeito dela. E aí a gente falou como que isso pode ser desencadeado lá em traumas passados, né? E a gente falou lá sei lá, de um pai que me batia muito, o cara parece meu pai, eu já não gosto desse cara. Então olha como que a mente é perigosa. Então essa irazinha vai instalada e ela pode deflagrar aí um insulto. E a gente conceituou o insulto. A gente falou que Jesus insultou algumas vezes. Jesus chamou pessoas de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados lá, né? Imagina isso aí, é um insulto bacana, foi bem feio. Só que eram insultos, e a gente colocou isso, pontuais. Jesus não era algo que ele vinha carregando de trauma e ele desabava e depois não. Era como quem diz, era um insulto com um propósito, como quem está querendo acordar, tinha um motivo. Olha, vocês são raça de víboras porque vocês estão fazendo de maneira errada, vocês estão equivocados. É esse o caminho certo. Então, não era um insulto de graça, era um insulto que tinha um propósito. Mas aí a gente colocou como é que o insulto tem o poder sim de matar o teu irmão e o teu próximo. E hoje a gente chega no terceiro elemento desse assassinato que Jesus coloca. E o terceiro elemento é o raca. E o que a gente falou sobre o raca? É que eu gosto do raca. Mas o que vocês lembram que a gente falou sobre raca? Tolo. Idiota. Tolo, e ele tem, no aramaico, ele tem um sentido muito maior. Sem valor, vazio, sem sentido. Aqui está escrito assim: a tradução da palavra hebraica raca provavelmente significa cabeça oca. Cabeça oca, é oco. Exatamente. Lá no seminário, no IBAD, que eu estudei, a gente queria xingar alguém, mas usava duas palavras, era raca e piru. E o piru, que é o pi e o ru, que são duas letras no grego, né? Que é sem forma e vazio. Então, se quer xingar o cara, é seu peru. Então, todo aluno novo era peru. Chegou um peru, manda um peru lá, sai da frente e tal. E raca também. Agora, gente, olha a dimensão do raca. O raca é você dizer para uma pessoa que ela não existe. Ou vazio, nada.
Você não existe para mim. A sua existência para mim não é contabilizada. Você é vácuo, é poeira, é vento. E aí, a gente fazendo a viagem desse assassinato que Jesus coloca, então veja bem, começa lá na ira sem motivo, começa na ira meio que de graça. Essa ira pode evoluir, e ela evoluída, que é o que Paulo fala: olha, irai-vos, mas não pequeis, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. E aí essa ira que vem sendo trabalhada, ela deflagra um insulto, esse insulto que, sabe, que mata, que machuca, que tem o objetivo de atingir o outro mesmo. E depois, a evolução disso, e aí isso é muito comum, gente, e muito comum mesmo em casais, né? Vocês sabem do que eu estou falando, porque muitos casamentos começam como? Né? Começa no ódio, começa numa briguinha, vai evoluindo, e muitos casamentos, infelizmente, são fachada, porque é como se a mulher dizia: esse cara não é nada, ele não é nada, ele não existe. Quer dizer, muitos casamentos são feitos de nada, o outro não significa nada. Tem muitas esposas que para o marido não é nada, e isso é muito, extremamente perigoso, e é muito sutil também. É quando você começa a deixar a coisa pequena evoluir, e de repente aquele ódio é tão grande que o outro não é mais alvo nem do teu ódio gritado. Você imagina como que o nível do raca é profundo? É quando você já não tem mais força para brigar, porque na briga, por pior que ela seja, você ainda reconhece o outro como outro. No seu ódio, por pior que ele seja, você ainda está dizendo: olha, eu estou com ódio. O raca é você dizer: nem existe, faz o menor sentido. Você é inexpressivo. Você é inexpressivo. Não tem validade nenhuma. Eu não preciso brigar com você, tá? Você está entendendo o nível que é isso? Para esse nível, é tão forte, tão importante, que Jesus diz: fogo do inferno. Para os outros há julgamento. Para os outros Jesus diz: olha, aquele que se encolarizar, será que o seu irmão sem motivo, vai estar passivo a julgamento, assim como o assassino. O assassino vai ser julgado, e o que se ira sem motivo vai ser julgado, o que se encolariza, o que insulta vai ser julgado. Agora, o que chega no nível de relacionamento com o outro, que coloca o outro como nada, que anula, que é vazio, inexpressivo, para esse, Jesus diz, esse está destinado ao fogo do inferno. Meu amigo. Agora, a gente pode se perguntar, e para esse chega nesse nível, e que, como a gente está colocando, é tudo de uma evolução, é sutil, é perigoso, a gente não pode brincar com isso, com essas irazinhas que a gente não vai tratando lá no início, sabe? Aquele ódiozinho que a gente não vai lidando, aquele insulto que a gente começa a falar, aquele xingamento que a gente começa a fazer, aquela gritaria que começa a ser exacerbada, aquele desrespeito que começa ali e vai evoluindo, você pode saber que é batata, vai chegar no raca, E aí eu pergunto, será que o raca, que já está destinado ao fogo do inferno, é uma situação irreversível? Como? É irreversível. O cara chegou nesse nível, ele está destinado ao fogo do inferno, ao lago do fogo do inferno, e acabou. Para isso aí não tem vergonha, não tem mesmo. Será que tem ou não? Eu sei que se arrepender. Então, será que tem ou não tem? Tem. Acho que
inferno? O inferno que Jesus coloca, ele é um inferno, mas mais do que isso, você se torna um inferno quando você chega num estado desse. Você já imaginou você anular um outro? Será que você consegue olhar para dentro de você e reconhecer pessoas que você anulou ao longo do seu caminho de vida? Ou pessoas que te anularam? E aí, gente, o nível de... Esse raca, o nível que a gente está falando, é um nível extremamente doentio. Por exemplo, tem situações muito mais saudáveis de brigas ou discussões, ou até divórcios, separações, que você diz, olha, não dá mais para caminharmos, eu te perdoo, nossos caminhos se separam. Olha como que é um nível ainda saudável. Nossos caminhos se separam, não dá mais para caminharmos porque as diferenças entre nós é muito grande. Então não dá mais para a gente caminhar junto. Então seja feliz, caminhe para lá. Infelizmente não dá para caminharmos juntos. Olha como que isso pode ser saudável. Isso não é a anulação do outro. Isso é uma maneira saudável de dizer, olha, não vamos caminhar mais juntos. Nossos caminhos vão se separar. Mas eu te perdoo. Quando você faz isso de forma saudável, você está reconhecendo o outro como outro ainda. Você está dizendo, olha, você é um outro, eu espero que você seja feliz, eu vou orar por você, mas não dá para caminharmos juntos. Esse ainda é um nível saudável. O raca é quando você não perdoa, e quando pior você diz, olha, você não existe, você para mim é um nada. E aí, quando você chega nesse nível, primeiro que você se torna o próprio inferno. Você é o inferno de si mesmo. Você é o diabo. Alex, eu vejo que assim, na medida que a gente se aproxima do princípio de Deus, de amar tudo, todas as coisas, e eu me afasto disso aí, desse princípio, quanto mais eu me afastar, mais eu estou longe dessa religação aí possível. Então, não sei, eu acho que tem um versículo que quando a gente insulta o outro, a gente está insultando a criação e isso fere o coração de Deus. Não tem um versículo assim? Então, assim, eu estou insultando a Deus. Antes de qualquer coisa, eu estou insultando a Deus. Então, quanto mais eu criar isso dentro do meu coração, mais eu estou longe do Criador e mais eu estou no inferno, porque, assim, fisicamente, é como se Deus está no céu e eu estou longe disso, e eu vou me distanciando desse conceito, né? Então, o insulto é esse afastamento e não querer, né? E que o lago do inferno passa a ser algo natural para quem está nessa condição. Então, o inferno é para onde esse cara que já se tornou inferno naturalmente vai. Quer dizer, agora, é uma situação irreversível? Não. Não. E qual que é a evolução dessa história? Que é a continuação, que nós vamos ver mais profundamente no domingo que vem, se nós tivermos reunião, se não no outro encontro, nós vamos aprofundar. Mas olha a continuação. Então estará sujeito ao fogo do inferno, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Ainda há um escape. Ele diz, olha, o destino é o inferno, mas se você vir, ainda assim, depois de tudo isso, você ainda vir trazer a tua oferta, e aí se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, leia-se, que você se tornou inferno para alguém, que você se tornou diabo para alguém, nesse sentido da não reconciliação. E aí diabo, eu vou recorrer aos universitários, que é que diabos, né, que é como é que é a separação? Que na própria etimologia lá da palavra, na raiz da palavra,
Joga para o lado. Que joga para o lado, que separa, que é esse conceito que você falou, eu me tornei diabo nesse processo, porque não há reconciliação, é separado, é diábolos, é um estado de distanciamento mesmo. Então, o texto diz, olha, você vai vir trazer a tua oferta, se você lembrar que você se tornou diabo, inferno para teu irmão, para algum irmão teu, deixa a oferta e vai reconciliar com teu irmão. Isso a gente leu a vida inteira, gente, esse versículo, mas olha a dimensão do negócio. Sabe o que Deus está falando? Aí que vem essa questão da criação, que você falou, respeito à criação. Deus respeita tanto, que Deus diz o seguinte, olha, se você vir trazer uma oferta, um culto, se você tiver um culto, trazer uma oferta para mim, Deus dizendo, e você se tornou diabo para alguém nesse processo, deixa a tua oferta e vai se reconciliar. Leia-se, gente, para o culto, para a pregação, para o coral, sai todo mundo, chega de oferta, para a ceia, para. E aí, Deus está falando de um culto, que é, teoricamente, né, o ponto máximo da nossa ligação com Deus. A nossa oferta é a maior ligação do ser humano, da criação com Deus. O altar, o culto, o momento do culto, que não é um momento, é uma vida, mas é você dizer, olha, eu reconheço esse Deus, eu parei tudo. E aí Deus está falando, para tudo. Eu não quero oferta, não quero culto, não quero louvorzinho, não quero... Para! Porque a prioridade é quem? O outro. Olha o tamanho da viagem. Deus está dizendo, olha, eu não aceito. Não tem cultinho, não tem adoração para mim. Não tem oferta que vale mais a pena do que essa situação, essa relação. Então, para o que você estiver fazendo para mim, porque eu não quero. É Deus dizendo, eu não quero. E vai. É um traje para ele, né? É um traje. E eu acho que na linha que a Marisa falou, é um respeito à criação. É Deus dizendo, olha, reconheça no outro aquilo que eu fiz. Ou mais do que isso, reconheça no outro você. Sabe? Reconheça no outro Deus. Reconheça que o outro existe. É você parar. Então quer dizer, espera lá, você deixou a coisa evoluir tanto, veio a ira, veio o insulto, veio o raca, veio nada, e agora você quer me trazer oferta. Você quer ter uma relação comigo? Se você não foi capaz de fazer a viagem lá, Agora quer me agradar? quer me agradar? E Deus diz, não, eu não aceito. Você já imaginou se a gente fizesse esse exercício, e é isso que eu vou pedir para nós fazermos? Quantos cultos nós pararíamos se nós tivéssemos que fazer essa viagem? Ou quantas ofertas nossas seriam aceitas ou não por Deus se a gente de fato, literalmente, com o coração honesto, puro, limpo, fizesse isso que Jesus está pedindo, que Ele não está sendo metafórico, Ele está falando de algo realmente real. Você já imaginou? Talvez não teria mais culto, né? Para algumas igrejas. Vamos resolver umas pendências aí primeiro, ver se a gente... Não tem que parar tudo, resolver algumas coisas. Você já imaginou nessa briga que está sendo aí de Marcos Felicianos da vida contra alguns ativistas gays e tal? Quanto de raca tem nesse processo? Quanto de ódio tem nesse processo? Quanto de ira tem nessas situações? E o quanto de Jesus será? Como que está? Ou como Jesus se portaria diante de situações assim? Qual seria a reação de Jesus? Sabe, esse exercício que a gente precisa vir fazendo. O quanto de raca, às vezes eu estou sendo para alguém, ou não estou sendo. Eu preciso fazer uma análise.
fria nesse sentido. E aí, continuando, versículo 25, reconcilia-te depressa. Olha que Jesus tem pressa. Jesus tem um senso de urgência para se resolver, é rápido, é depressa. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Como é que está na tua versão? 25. 25. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Nossa. Aí, então tem uma abertura ainda? Tem. Você ainda pode se reconciliar, você ainda pode ir lá atrás. E aí, qual que é o tempo para se fazer isso? O agora. O agora. E mais do que isso, tem o enquanto. Enquanto estás com ele, aonde? No caminho. Quando é o enquanto? Na vida. E qual é o momento? Agora. O enquanto é enquanto eu estou vendo aqui o Elias no caminho comigo. O enquanto é enquanto talvez houve um distanciamento, mas ele ainda está lá. Eu ainda consigo enxergar ele no caminho aí da vida. O enquanto, e aí reconcilia-te depressa enquanto você está com ele no caminho. O enquanto é agora. O enquanto é você ainda tem chance, oportunidade de ir lá resolver. O enquanto é depressa. É urgente, é para ontem. Olha o nível que Jesus coloca. E aí no domingo que vem nós vamos trabalhar mais esse conceito do enquanto. E mais esse conceito, só para a gente colocar o nível disso, é que se nós não fizermos isso a tempo, o texto diz, você vai ser levado ao juiz. E ao oficial. Do oficial ao juiz. Do juiz à prisão. E a prisão aqui pode ser você mesmo. Você vai ser refém dentro de si, dentro do inferno que você se tornou pro resto da vida. Você já imaginou viver uma vida? E eu sei que a gente consegue lembrar de algumas pessoas que fizeram já essa viagem. Tem pessoas amargas por aí. Tem muita gente que tem ódio do mundo, ódio da vida. Tem muita gente que está assim, sabe, dentro do inferno, dentro das suas próprias prisões. E aí o texto diz, olha, você não vai sair de lá enquanto você não pagar cada centavo. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto você se tornou inferno para os outros, você vai pagar dentro desse inferno que você mesmo se tornou. Você vai ser refém disso. E será que não tem pessoas que já fizeram essa viagem, sabe? De pessoas amargas com a vida e que se tornaram prisioneiras de si mesmo. E o texto está dizendo, Deus está dizendo, olha, depressa, cuida. É um processo sutil, essa ira começa lá atrás, se torna um ódio, porque o sol se põe, e desse ódio a coisa evolui, e evolui para um insulto, que começa com um xingamento bobo, que começa depois a se tornar gritaria, e da gritaria, você está tão cansado desse processo que o outro se torna raco. Se torna nada. E do nada, meu amigo, você está na porta do inferno. Você se tornou diabos, você se tornou o próprio inferno. E é um processo que ainda há chance, o que Deus coloca, ainda há. Porque quando você for trazer a oferta, você vai se lembrar. E se você se lembrar, para tudo. Para o culto, para a adoração, para tudo, porque eu não jogo com isso, Deus está dizendo. Eu não brinco com isso. O outro precisa ser outro. Você pode ainda não caminhar com ele. Você pode não conseguir fazer um caminho junto, mas não deixe o outro
não ser mais outro para você, o outro é outro. E respeite isso. Perdoe, lide com a maturidade, mas não se torne inferno, nem para o outro, nem para si mesmo. Amém? Alex, acho que no fundo, acaba que a gente, quando cria um nível de atrito, sim, que vai aprofundando, é que a gente acha que a gente é melhor que o outro, né? Sim. Não, é a minha razão, é o meu ponto de vista. E aí tem tudo a ver com insulto a Deus de novo, porque eu não posso fazer essa diferenciação, porque assim Deus faz comigo, né? Então, quando eu abro mão, na verdade, eu estou entronizando Deus. Eu estou me igualando ao outro e falando assim, bom, nem pode ser que eu não tenha razão e que o outro tem razão, ou que ele tem o lado dele, enfim, mas eu abro mão disso, que é um valor extremamente forte dentro da gente, né? O que a gente acha a respeito das coisas, da vida, razão, não, mas eu tenho razão, né? Pode ser que até o cara tenha furado com você, enfim, mas a gente se apega nisso e não abre a oportunidade de ter o olho de Deus, que é olhar o outro como um outro e não, né, outro. Então, exatamente. Respeitando, lógico que isso que eu estou falando. Estão no lugar de Deus, entendeu? Então, são valores ali, né? Então, se eu abro mão, eu estou trazendo a divindade de Deus dentro de mim. Independente. O outro é apenas objeto daquele sentimento. Pode ser o João, a Maria, o Joaquim, daqui 10 anos pode ser a Augusta, vai mudar, mas a fonte é a mesma. Então, se eu entender isso, não é o João, meu papo não é com o João, entende? Que é o meu interno, e que eu tenho que tratar com Deus, e aí eu vou estar livre, porque vai vir o João, a Maria, o José, eu vou estar livre para ele, porque a divindade vai estar ali, né? E mais do que isso, não né? Segundo Jesus coloca, não tem a menor possibilidade de se ter alguma relação com Deus, se isso não for compreendido com esse nível de consciência. Não tem, quer dizer, não tem oferta que vale. Não vai valer nunca. Você pode 50 anos estar levando a oferta no altar e Deus vai estar falando, meu amigo, eu não recebo. Não recebo. Não tem negociação. Porque para Deus, a palavra de Deus diz que a oferta é algo, a narina de Deus, né? É um incenso agradável. Deus ama uma oferta de uma criação, de uma criatura. Para Deus abrir mão disso, para Deus dizer, não, parou o culto, acabou. Para tudo que vocês estão fazendo, porque deixa, esse é o conceito do deixa a tua oferta e vai. Isso aqui, esse movimento, se a gente entender a gravidade disso para Deus, o que é Deus dizer para você, deixa a tua oferta aí, vai lá. Depois você volta para a tua oferta. Quer dizer, não é uma coisinha assim, né? A gente lê isso uma vida inteira que parece algo assim, vamos deixar uma ofertinha aqui, vou ali. Não, é algo extremamente profundo. Eu conheço uma pessoa, mulher, que já tem 55 anos, foi bem criada, é uma pessoa rica, financeiramente, ela não se dá com nenhum irmão. Uma mãe, pai já faleceu, ela não tem amigos, ela se fecha, é uma esquizotínica, tá? Todos para ela têm defeito. Não tem ninguém no mundo, nem a mãe dela, que não tem defeito. Ela dá pitaco na vida de todas as pessoas e a tudo ela julga com superioridade. Ela ficou enredada nas próprias teias, ela não tem a quem recolher. É esse que é o destino. E é sutil, isso pode pegar qualquer um de nós. Isso começa dessa maneira mesmo. Doses homeopáticas, né? Muito disfarçadas sobre. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos essa palavra dura, difícil,
sei que enquanto conversávamos, muitos talvez lembráramos situações de pessoas. Eu peço a tua misericórdia por nós. Talvez a gente não sabe como viver, como reagir à tua palavra de uma maneira tão saudável, mas eu peço a tua graça sobre cada um de nós, a começar de mim. Me ajude a fazer dessa palavra uma verdade na minha vida. Me ajude a nunca ter o outro como raca, nunca fazer do outro raca e nunca me tornar um inferno, um diabo na vida de alguém. Me ajude a ter muito claro os parâmetros daquilo que o Senhor me pede. Me ajude os meus irmãos neste caminho. Eu sei que nós não podemos, às vezes, não temos força para resolver tudo, mas nós precisamos estar alinhados com a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos console, nos dê aquilo que nós não temos.